Alô, sejam todos muito bem-vindos a este ciclo de webinários organizado pelo Instituto de Estudos Econômicos e Sociais, Estudos Sociais e Econômicos, o IES. E como já terá sido comunicado, vamos hoje debater mais um grande tema, que é conflitos e tensões à volta das condições de produção e reprodução agrária no contexto da economia moçambicana. E contamos para este debate, para esta reflexão, com dois painelistas, o Carlos Muyanga, que é economista e estudante de doutoramento em estudos de desenvolvimento, e tem maior interesse, o Carlos. Contamos também para ele, que é também economista, investigadora e é candidata ao estudo, é candidata ao Instituto Internacional de Estudos Sociais. O principal objetivo deste webinário é a reflexão à volta dos modelos de desenvolvimento do setor agrário, não só olhando para Moçambique e internacionais, à volta dos processos de desenvolvimento dos nossos amigos através do Facebook. Para tal, basta conectar-se e, através desta plataforma, a interação será direta aqui no webinário, mas através do Facebook receberemos aqui os comentários e o feedback à volta deste processo. Dedicaremos nesta primeira a reflexão ao Sr. Carlos Muyanga, há 25 minutos para apresentar aquilo que são os principais elementos que caracterizam num contexto em que a economia moçambicana vai conhecendo várias culturas e também terras, e também podem mover tensões decorrentes dos aspectos
Carlos, o tempo é vosso. Muito obrigado, Alberto. Estávamos a ter um pouco de dificuldades para ouvir-te, mas ok, podemos começar a nossa apresentação. Peço desculpas, estou a tentar partilhar aqui o PowerPoint. Peço desculpas, não sei o que está a acontecer, estou a ter alguma dificuldade para partilhar. Vou experimentar de novo. Ok. Muito obrigado. Não sei se conseguem ver a apresentação. Conseguimos. Sim, está visível. Ok, muito obrigado. Como a Bel... Carlos, desculpa, se nos permites, podias fazer um zoom maior da apresentação? Sim. O slideshow, exato, perfeito. Tá bom, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. A minha apresentação é sobre os conflitos e tensões à volta das condições de produção e reprodução agrária em Moçambique, um olhar a partir da estrutura da economia de Moçambique. Dizer que essa apresentação é baseada num artigo que será publicado daqui a pouco, ou daqui a algumas semanas ou algum mês, que faz referência a uma série de questões que o livro Desafios para Moçambique desenvolve. E este artigo faz parte dessa coletânea, e juntamente com os outros artigos ou outras apresentações nessa mesma série de webinars sobre economia, trabalho e reprodução social. Então, eu vou fazer essa apresentação. Primeiro ia mostrar a estrutura da minha apresentação, vou ter uma pequena introdução. Depois achei muito importante, antes de entrar um pouco em detalhe nas questões da apresentação em si, ou nos elementos fundamentais do meu artigo, achei que seria importante tentar mostrar um pouco, ou discutir um pouco alguns conceitos que são úteis para entender a discussão à volta desse artigo. Neste caso, a questão da produção e da reprodução. Vou olhar um pouco para o significado desses termos do ponto de vista da agricultura ou do ponto de vista agrário mais geral. Em terceiro lugar, vou discutir a questão da estrutura da economia. Quer dizer, não vou discutir todos os elementos da estrutura, mas vou selecionar alguns elementos que achei que seriam mais relevantes para discutir esta temática. E, por fim, as considerações finais, onde vou tentar, por 2 ou 3 pontos, tentar mostrar ou refletir um pouco sobre as tensões à volta das condições de produção e reprodução agrária, neste caso. Primeiro ia olhar um pouco para o contexto. A economia de Moçambique nos últimos 20 anos, nesse caso de 2000 a 2019, cresceu a uma taxa média anual de cerca de 6,6%,
Dentro desse período, houve um crescimento rápido e sustentado ao longo da primeira década e meia, e nos últimos 5 anos tivemos uma tendência da economia a desacelerar. Neste caso, à volta dos 3,9% em média. Dizer também que o padrão de crescimento da nossa economia é bastante vulnerável, uma vez que é concentrado num pequeno leque de grandes projetos focados na produção primária para exportação. E indo um pouco para aquilo que é o nosso assunto, que é a volta da questão agrária, neste caso, notamos que a agricultura ainda continua a ocupar um lugar central nos planos e programas de governação, apesar de crescer muito lentamente, apesar de também ter uma baixa produção e produtividade, ainda continua a ser como o setor que mais contribui para o PIB, está aí à volta dos 20% da média nos últimos 20 anos. E isto faz com que uma das preocupações das políticas dos planos de desenvolvimento agrário seja necessariamente o aumento da produção e a produtividade agrícola. Bom, olhando um pouco para a questão do crescimento, olhando também para a questão da agricultura, do crescimento lento da própria agricultura, notamos que, de facto, embora o país tenha crescido rapidamente de forma sustentada nos primeiros 15 anos deste período, os ganhos desse crescimento e da expansão, por exemplo, da economia, pouco se refletiram naquilo que é o desenvolvimento das forças produtivas na agricultura, sobretudo o melhoramento da agricultura ou da produção do setor familiar. E também refletiram-se também no desenvolvimento, fracamente, o desenvolvimento das forças produtivas no meio rural em geral, onde grande parte da atividade agrícola ou da atividade agrária é levada a cabo. Bom, um dos objetivos deste artigo ou desta apresentação seria levantar algumas reflexões à volta das condições de produção e de reprodução agrária, incluindo os conflitos à volta destas condições, num quadro de análise da estrutura da economia de Moçambique. E uma das questões que se levanta aqui é como é que estruturas econômicas que dominam a economia de Moçambique afetam as condições sociais de produção e reprodução, e como é que essas estruturas podem ajudar a explicar aquilo que são os conflitos e tensões à volta das condições de produção e reprodução agrária. Como tinha dito, seria interessante começar por discutir alguns conceitos que eu achei que pudessem ser básicos para esta apresentação. São os conceitos de produção e reprodução. Produção, neste caso, teoricamente é definido como a condição, quer dizer, para a existência da vida humana, o que significa de que para existirmos, a nossa existência é condicionada a uma série de processos de produção para a nossa própria sobrevivência, desde a produção para a nossa alimentação, desde a produção das nossas relações sociais de produção, assim como nas nossas relações sociais mais amplas, envolvem sempre processos produtivos e que permitem que a humanidade continue a existir. Do outro termo é que a produção é a aplicação do trabalho. É preciso deixar bem claro aqui, trabalho está a ser considerado como trabalho humano. É claro que o trabalho em si, o conceito mais amplo de trabalho, envolve não só o trabalho humano, quer dizer, os animais também têm processos de trabalho muito específicos que são usados para a sua própria sobrevivência na natureza. Então, no nosso conceito aqui de trabalho é mesmo exclusivamente relacionado ao trabalho humano. Então, achamos que produção é a aplicação desse trabalho na transformação da natureza para a satisfação daquilo que são as necessidades ou as condições da vida humana. E olhando para esses conceitos, podemos chegar ao ponto de que a agricultura ou a produção agrícola, na sua forma, por exemplo, mais simples e mais natural, é a transformação da natureza por via do trabalho humano no cultivo da terra
para a subsistência dessa mesma humanidade. E um outro conceito é que a produção consiste ou implica criar algum tipo de valor de uso. Neste caso, nós produzimos coisas úteis que usamos para a nossa própria existência. Neste caso, podemos produzir bens e serviços que são necessários para a nossa vida cotidiana. E pegando um pouco o pensamento de Marx, ele diz, por exemplo, que a produção é o ponto de partida para a análise da evolução daquilo que é a sociedade, ou de qualquer sociedade, e incluindo as suas próprias relações. Muito em particular daquilo que ou daquilo que é o seu próprio modo de produção. Então, reprodução é um termo que está, como o nome diz, reprodução é um termo que está praticamente ligado à questão da produção e implica produzir aquilo que são os elementos do próprio processo produtivo, os elementos de produção para poder dar a continuidade do próprio processo produtivo que, como havia dito, é necessário para a existência da sociedade. E a reprodução envolve a produção e o estabelecimento de todas as condições que são necessárias para que esse processo, de facto, produtivo tenha lugar, e implica também que todas as necessidades de reprodução, uma vez que são importantes para assegurar aquilo que são as condições de produção futura, têm que ser garantidas por aquilo que nós produzimos atualmente. Então, significa que não é possível falar de reprodução sem falar de produção atual. Então, o ponto aqui é que para que haja um processo de reprodução, é preciso que, a priori, tenha havido um processo de produção que implica que a reprodução é a continuidade desse processo. Isso num contexto de produção mais restrito, mas reprodução também pode implicar reprodução, por exemplo, da vida biológica, ou reprodução do ponto de vista de ter mais seres humanos, mais força de trabalho, etc. Então, no caso da agricultura, a reprodução implica como é que, por exemplo, os produtores se reproduzem, desculpa a repetição, se reproduzem como seres humanos e naturalmente como produtores ou como força de trabalho. Pelo menos a um certo nível que é necessário para que um novo ciclo de produção continue. Então, no caso concreto da agricultura, podemos falar da substituição ou reposição daquilo que são os meios de produção, dos insumos, dos instrumentos de produção necessários para iniciar esse ciclo de produção. Então, de um modo mais geral, resumindo, produção e reprodução são dois processos interrelacionados, não são separados. Usei aqui, são mais ou menos duas faces da mesma moeda, e que as condições de produção são também as condições de reprodução, citando o capítulo 23 do volume 1 do Marx. Bom, passando para a estrutura da economia, como havia dito, o debate ou a ideia ou a discussão sobre as condições de produção e de reprodução e os conflitos à volta disso seria feita com base numa análise daquilo que é a estrutura da economia. Como havia dito anteriormente, não vou entrar muito em detalhes naquilo que são as questões da estrutura econômica de Moçambique, vou olhar pelo menos para 3 pontos específicos que também não vão ser discutidas assim em detalhes. Prefiro deixar um pouco algumas questões para o debate. Então, um dos primeiros pontos seria olhar para a estrutura da economia do ponto de vista de concentração, neste caso, concentração de investimento, concentração da produção e do comércio, assim como também a concentração do sistema financeiro. No sistema financeiro não vou fazer uma descrição, por exemplo, da expansão do setor financeiro ao nível das várias regiões do país, mas vou tentar usar o argumento da concentração do sistema financeiro para tentar explicar um pouco como é que dinâmicas financeiras podem estruturar as condições de produção e de reprodução agrária de um ponto de vista mais geral. Bom, vou começar pelo primeiro aspecto da concentração, quer dizer, forte concentração, forte dependência de influxos de capitais externos privados, especialmente
em especial o IT. Como todos nós podemos saber, a economia de Moçambique é altamente dependente de influxos de capitais externos e, como a tabela mostra, houve uma variação ao longo dos vários períodos dentro destas duas décadas do atual século. O IT tem estruturado substancialmente as dinâmicas de produção da economia de Moçambique e está basicamente concentrado na produção primária para exportação, recursos minerais, temos o gás, temos o carvão, assim como mercadorias agrícolas para exportação. Se formos a ver, nos últimos 20 anos, o país recebeu um fluxo de investimento direto estrangeiro na ordem de cerca de 38 mil milhões, cerca de 38 mil milhões de dólares. Nos primeiros 5 anos do século, o investimento direto estrangeiro situou-se na ordem dos 1,3 bilhões de dólares, e aí é preciso notar que esse investimento foi basicamente dominado pela Mosal, ou pelo complexo mineral energético, mas neste caso específico a Mosal. Entre 2005 e 2009, o fluxo de investimento cresceu quase o dobro. E em 2010, 2014, foi o período em que Moçambique presenciou um boom de investimento direto estrangeiro relacionado, por exemplo, ao carvão, relacionado aos vários investimentos de exploração do gás, ainda na fase dos descobrimentos, e também esse investimento também foi influenciado pela dinâmica do IT relacionado a esses setores. Quer dizer, por exemplo, setores como a indústria, certo tipo de indústria, setores como fornecimento de serviços para sustentar essa mesma indústria extrativa. Então, se formos a ver o peso do investimento direto estrangeiro, ou o peso total do fluxo de investimento direto estrangeiro dentro dessas 2 décadas, 2010 a 2014 representaram cerca de 54% ou quase 55% de todo o fluxo de investimento direto estrangeiro que o país recebeu ao longo dos últimos 20 anos. Outro aspecto importante é a concentração da produção, que havia já mencionado anteriormente. Aqui vou olhar basicamente não só para a produção, não vou olhar para a produção específica em si, mas vou olhar um pouco para as exportações como uma espécie de proxy daquilo que é a produção que domina a economia de Moçambique. E como podemos ver, a tabela divide, por exemplo, a produção à volta do complexo mineral energético e das agroindústrias, que é o core daquilo que nós chamamos do setor extrativo da economia, que inclui não só o complexo mineral energético, com o alumínio, o carvão, o gás, areias pesadas, também a energia elétrica, mas também, por outro lado, inclui as agroindústrias. Neste caso, temos o tabaco, o algodão, a madeira, que são as principais commodities agrícolas de exportação. E se formos a ver o complexo mineral energético à volta do período de 2000 a 2016, neste caso um pouco mais que uma década e meia, o complexo mineral energético foi responsável por cerca de 64% das exportações do país. E as agroindústrias foram responsáveis por cerca de 15% das exportações. É importante também olhar que, mesmo dentro do complexo mineral energético, há alguns produtos muito específicos. Nesse caso, o alumínio é que dominou e tem sempre dominado as exportações das mercadorias primárias de Moçambique. Depois temos a energia elétrica e, mais particularmente, temos o carvão e o gás. Nesse caso, ainda que nós estamos a incluir as explorações do gás de Cabo Delgado, que ainda
o processo de produção ainda não iniciou. Bem, um outro aspecto da dinâmica dominante da economia é a concentração do setor financeiro. Como havia dito, não ia discutir com detalhe as questões da expansão, por exemplo, das dinâmicas financeiras ou a expansão do setor bancário ao longo do país como um todo. Ia me focar mais ou menos em olhar para aquilo que as dinâmicas dominantes da economia criam à volta do setor do crédito ou do setor financeiro. E neste caso, o ponto é que as dinâmicas da economia estruturam aquilo que é a alocação do crédito, e se formos a olhar, embora tenha havido um crescimento do crédito, ou um crescimento do crédito, sim, ao longo dos últimos 20 anos, se formos a notar, o crescimento do crédito na agricultura foi bastante moderado, e a agricultura, em algum momento, teve uma fase em que o crédito subiu até por volta de 2016, mas depois teve também uma tendência decrescente nos últimos anos. Em parte podemos discutir, em parte pode ser por causa da crise que o país vem enfrentando, mas de um modo geral, se formos a comparar com outros setores, a agricultura é um dos setores praticamente menos beneficiados com a expansão de crédito. E um aspecto bastante fundamental aí, que reforça o argumento de que dinâmicas dominantes da economia que estruturam a alocação do crédito, é que boa parte do crédito tem sido alocado a setores como transportes, a setores como a indústria, mas muito especificamente uma indústria ligada basicamente a sustentar ou a apoiar o setor extrativo. Temos também um crescimento do crédito, por exemplo, no setor de construção, como podemos ver a expansão das dinâmicas extrativas da economia, a expansão dos investimentos na indústria extrativa impulsionaram um boom no setor de construção, não só na construção de infraestruturas para sustentar essa mesma economia extrativa, mas também na construção de outro tipo de infraestruturas, como edifícios para sustentar o crescimento de uma certa classe média com um certo poder de compra que esteja ligada um pouco a essa indústria extrativa, ou aos rendimentos que provém da indústria extrativa. Dando continuidade, como podemos ver em termos de peso do crédito do setor bancário, se formos a ver a agricultura, como o gráfico anterior tentou mostrar, o peso, por exemplo, do crédito agrário tem reduzido drasticamente. Quer dizer, se formos a olhar entre 2004 a 2015, 2019, a agricultura, em termos de peso, o crédito bancário foi cada vez mais reduzido para a agricultura em termos de peso. E se formos a ver o setor, por exemplo, do comércio, da indústria e da construção, tiveram uma tendência, por exemplo, a construção é que teve uma tendência basicamente ascendente, o setor da indústria decresceu, mas nos últimos anos teve representou um certo crescimento do ponto de vista da alocação do crédito bancário. Indo diretamente, por exemplo, para a agricultura, se formos a olhar o crédito bancário à agricultura entre 2000 e 2019, teve várias oscilações. E esse gráfico reflete, em parte, o que já havia colocado no primeiro gráfico. Houve uma oscilação e o crédito agrícola, em algum momento, baixou drasticamente, por exemplo, de 2016 para 2017, tendo recuperado um pouco em termos nos últimos 2 anos. Isto aqui em valores absolutos, mas se formos a olhar em termos proporcionais, o crédito agrícola foi reduzido, como o gráfico 2 mostrou.
Agora, o ponto é, embora tenha havido um certo crescimento, por exemplo, do crédito nos últimos 2 anos, apesar de todas as oscilações que se verificaram ao longo de todo o período, o ponto que nós levantamos é, por exemplo, para onde é que vai o crédito agrário. E este gráfico mostra basicamente que cerca de 52% do crédito agrário foi praticamente para as culturas ou as mercadorias primárias para exportação, nomeadamente o tabaco, o chá, o algodão e o açúcar. E cerca de menos de 50% foi para outras culturas, com destaque para 40%. Bom, o que é que, de facto, a questão do financiamento ao crédito, a questão do financiamento à agricultura pode explicar no que diz respeito, por exemplo, às questões das condições de produção e de reprodução agrária? É que o crescimento, por exemplo, expansão do setor financeiro não teve impactos ou não está a ter impactos significativos naquilo que é o desenvolvimento agrário mais amplo. Quando falo de desenvolvimento agrário, não estou a falar somente do desenvolvimento da agricultura enquanto um setor de produção, mas do desenvolvimento agrário mais amplo, no sentido de olhar para todas as dinâmicas que acontecem à volta do ramo, à volta do setor agrícola, em termos de melhoramento da capacidade de produção, em termos de melhoramento da criação de mais e melhores empregos no setor agrário, em termos de melhoramento, por exemplo, de tecnologias de produção, sobretudo para o setor familiar, que é basicamente a bandeira da nossa política agrária. Pelo menos teoricamente, há uma certa preocupação em tentar melhorar aquilo que são as condições de produção e de produtividade do pequeno agricultor familiar, de modo a garantir a sua subsistência. E o ponto que coloco é que, quer dizer, o problema do acesso ao financiamento para por exemplo, pequena e média produção agrícola, passa por uma certa compreensão. É preciso que a gente compreenda as tendências especulativas do setor financeiro que estão ligadas com toda essa dinâmica de reprodução e de expansão do setor extrativo da economia, incluído dos seus serviços associados. Então, para dizer que, de facto, o financiamento ou o fraco financiamento no setor agrícola ou da agricultura não é simplesmente porque, quer dizer, há falta de financiamento ou há falta de recursos financeiros para financiar ou para apoiar a atividade agrícola mais geral. Se formos a ver num dos gráficos que eu coloquei, há alguns produtos agrícolas que conseguem facilmente ter financiamento porque eles têm uma logística mais determinada, têm mercados já determinados, têm ligações quer ao nível doméstico, quer ao nível mais externo, já mais sólidas. Então, há uma dinâmica de financiamento na agricultura, mas essa dinâmica de financiamento está concentrada em certos produtos primários para exportação, e isso, ao mesmo tempo, constrange a possibilidade de financiamento da pequena agricultura familiar, que é basicamente um dos focos principais da nossa política agrária ao longo dos últimos anos. Então, dizer que é preciso compreender como é que a economia, como é que as dinâmicas extrativas da economia estruturam ou criam um setor financeiro cada vez mais especulativo, no sentido de financiar atividades produtivas ligadas ao complexo mineral energético ou ao complexo mais extrativo da economia, e isso acaba ao mesmo tempo influenciando no fraco ou na fraca alocação de crédito agrícola a outro tipo de produção de média e de pequena escala.
Bom, outro ponto é que estas dinâmicas de expansão têm concentrado recursos à volta do núcleo extrativo, como havia dito anteriormente, o que no caso da agricultura apoiam aquilo que é o grande agronegócio de exportação, que empregam força de trabalho barata e em condições bastante precárias. Essa discussão sobre o emprego agrícola e as condições de trabalho foi feita num dos últimos, na primeira sessão desta série de webinars pela minha colega Rosmina Ali. Agora, vamos tentar olhar para aquilo que são as considerações finais. E o meu foco aqui vai ser mesmo nos conflitos e tensões à volta dessas condições de produção e reprodução agrária, como havia mencionado anteriormente. E do trabalho que foi feito, um dos pontos que surge é que esses conflitos e tensões resultam da maneira como a economia de Moçambique está estruturada e que devem ser olhados como uma parte orgânica dos vários ou dos padrões de acumulação econômica e social e aquilo que são as suas dinâmicas ou aquilo que são as suas estruturas dominantes. Dois, é importante que a gente reflita sobre essas dinâmicas nas condições históricas específicas de Moçambique e é importante também ver que essas dinâmicas dominantes, ao afetarem aquilo que são as bases material e técnica da produção e reprodução da pequena agricultura camponesa, ao mesmo tempo que afetam essas bases de produção, estabelecem ou consolidam as suas próprias bases, ou neste caso, a base de reprodução dessa mesma estrutura extrativa da economia, incluindo a sua expansão e a sua rentabilidade. O terceiro aspecto é que esses elementos de análise que sustentam o ponto de que existem conflitos e tensões à volta dessas condições de produção e reprodução agrícola não são necessariamente novos, que eles têm sido discutidos ao longo dos últimos 20 e 30 anos e, no nosso entender, têm merecido pouca atenção ao nível, por exemplo, de formulação de políticas e programas de desenvolvimento agrário, muito especial para o aumento da produção e produtividade da pequena agricultura familiar. O que eu quero dizer com isso? É que, normalmente, do ponto de vista de política ou de planos de desenvolvimento agrário, há uma tendência em focarmos basicamente naquilo que achamos que falta para aumentarmos, por exemplo, a produção e produtividade, sobretudo da pequena agricultura familiar. Por exemplo, aí temos questões sobre falta financiamento, faltam mercados, faltam tecnologias melhoradas, faltam insumos, etc. E a solução para isso é simplesmente disponibilizar essas coisas que faltam. De facto, esse tipo de análise é bastante limitada no sentido em que descreve o que falta, mas não descreve por que essas coisas, por que esses elementos ou esses fatores faltam e como é que a maneira como a nossa economia funciona constrange a disponibilidade ou a acessibilidade a esses fatores ou a esses fundos, por exemplo, no caso do crédito agrícola. Então, basicamente, como forma de conclusão, é que a expansão da economia por via das suas dinâmicas extrativas dominantes cria pressões e cria conflitos e tensões nos processos de produção e de reprodução mais geral. Quer dizer, processos de produção e de reprodução bastante diferentes daquilo que é o núcleo extrativo da economia.
Neste caso, falamos, por exemplo, da agricultura, podemos falar também da indústria, podemos falar de outros setores da economia. Então, a expansão de dinâmicas extrativas cria estes conflitos, cria problemas sérios de produção e de reprodução, não só da própria atividade agrícola, mas de todas as outras condições necessárias para que a atividade agrícola tome em conta, sobretudo, a questão da reprodução da própria força de trabalho, a reprodução das famílias ou a diversificação dos modos de produção no meio rural ou no meio urbano em geral, e que é preciso olhar com muito cuidado e com muita atenção como é que essas dinâmicas, ao estruturarem todas essas condições da economia, ajudam também a consolidar-se e a se reproduzirem e também a aumentar a sua rentabilidade à custa de uma economia cada vez mais precária, menos produtiva, ou uma economia que menos produz para o seu próprio sustento. Neste caso muito específico, no caso da agricultura familiar ou a pequena e média agricultura de subsistência. Então, ia ficar por aqui, prefiro que a discussão continue no debate. Acho que a discussão vai levantar alguns aspectos mais centrais e encontrou-se no nosso no artigo. Então, muito obrigado e é tudo. Muito obrigado, Carlos, por esta exaustiva intervenção, onde notamos aqui alguns pontos que eu considero importantes. Primeiro é que, não obstante o país registrar algum crescimento econômico, o mesmo não se verifica de forma geral e de forma específica para o setor da agricultura. O Carlos traz-nos aqui dois conceitos que considera importantes: a produção, que é uma condição para a existência humana, e a reprodução, que é a continuidade do mesmo processo de produção. E também nos traz aqui à volta, na sua reflexão, elementos que estruturam a economia de Moçambique, a questão de concentração dos investimentos, que, na sua opinião, a 64% desses mesmos investimentos são para a indústria mineral e energética e apenas cerca de 15% vão para a agroindústria. E também refletiu a volta dos fatores dominantes da economia e da estrutura de alocação do crédito, onde, mais uma vez, coloca para o setor da agricultura que há uma prioridade para aquelas culturas que não são alimentares, e neste caso culturas de rendimento, e espero também que a nossa discussão possa trazer uma reflexão à volta disto. E a questão primária que poderia colocar, antes da Natasha intervir, é quais são os fatores que determinam a priorização das culturas, por exemplo, na reflexão que o Carlos trouxe, e também vincou muito que há falta de recursos financeiros para a agricultura, e também gostaria de convidar para a reflexão à volta da nova medida do governo da alocação dos 10% do seu orçamento para a agricultura. O que é que isso poderá representar para aquilo que são as dinâmicas dos processos produtivos no campo e, em particular, para os produtores familiares. Por fim, traz a reflexão à volta dos conflitos e tensões e as condições de produção e reprodução. E aqui o Carlos nos chama a atenção para o aumento dos conflitos e tensões, mas eu gostaria de convidá-lo para refletir-nos ou dar-nos aqui uma luz sobre como é que esses conflitos e tensões se caracterizam dentro do processo de alocação dos recursos para a agricultura. E também falou da expansão das dinâmicas extrativas como parte que gera esses conflitos e tensões. Talvez, antes de responder, iria aqui convidar a Natasha Bruna para fazer a sua reflexão à volta dos aspectos que
o Carlos nos traz, mas também convidar aos nossos amigos, aos participantes, para que possam colocar diretamente as questões aqui que iremos também partilhar com os nossos apresentadores. Natasha Bruna, o tempo é vosso, dedico-lhe cerca de 25 minutos e obrigado. Muito obrigada, Abel. Bem, em primeiro lugar, eu gostava de agradecer ao IESE pelo convite para ser discussant aqui deste belo trabalho do Carlos. E depois queria também congratular ao Carlos pela apresentação ótima que fez. Penso que foi bem estruturada e foi clara. E queria também parabenizá-lo pelo artigo que ainda não foi publicado, como ele diz, mas que brevemente, possivelmente será publicado e, portanto, eu recomendo a leitura. Bem, eu vou tecer os meus comentários exatamente à volta da apresentação que o Carlos fez neste webinar, mas também refletindo no artigo que eu tive a oportunidade, que foi partilhado comigo e que tive a oportunidade de ler. Que até permitiu uma compreensão mais profunda deste debate que o Carlos traz aqui. Bem, de forma resumida, vou começar por sublinhar a importância do argumento central que o Carlos traz aqui. Eu penso que foi o de desafiar a análise dominante que existe sobre o insucesso do desenvolvimento ou então o insucesso do setor agrário em Moçambique. E ele diz, ou ele traz para aqui essa questão de que esta análise dominante, como ele chama, deve ser questionada e deve ser problematizada, o que eu concordo também. Portanto, qual é esta análise dominante? A análise dominante, basicamente, de acordo com o Carlos, é a de justificar que o não sucesso do setor agrário deve-se, ou esta análise usa um conjunto de fatores para justificar, portanto, este insucesso, que são, que ele mencionou alguns como falta de acesso a insumos, falta de ligações entre os produtores e os mercados rurais ou os mercados urbanos, também a existência de infraestruturas deficientes que, de alguma forma, podem dificultar o escoamento dos produtos e por aí fora. Portanto, a análise dominante usa este conjunto de fatores para justificar o insucesso do setor agrário. Portanto, resumindo, como um conjunto de obstáculos à melhoria das condições de produção e reprodução do setor familiar, como o Carlos diz. Eu concordo com o Carlos quando ele diz que, para além desta análise ser incompleta, eu vou mais adiante e digo que pode ser até considerada errônea até certo ponto e até induzir o erro no desenho das políticas e soluções para o melhor desenvolvimento do setor agrário. Portanto, é neste contexto que este artigo vem revelar que não são este conjunto de fatores que justifica isso, mas sim as estruturas dominantes da economia moçambicana, que são estas, o próprio funcionamento, como os setores estão interligados, o foco no extrativismo e etc. É isto que, portanto, justifica esta deficiente, como podemos dizer, ou fraca, conjunto de fracos deste cenário nas condições sociais de produção e reprodução da agricultura familiar. E esta própria estrutura da economia também vai limitar as possibilidades de desenvolvimento das forças produtivas na agricultura. Portanto, é mais ou menos este argumento que o Carlos traz aqui, e ele baseou-se, como mostrou, no investimento, na análise de 3 subconjuntos de variáveis econômicas. Ele falou do investimento direto estrangeiro e sublinhou, e com muita razão, a natureza extrativa da economia moçambicana. O segundo subconjunto foi a concentração da produção e comércio, e também focou a sua análise na concentração do sistema financeiro, como ele aqui esteve a falar muito bem das dinâmicas do crédito agrário. Eu acho que este é um argumento que faz muito sentido
e que deve ser tomado em conta para analisar as dinâmicas do desenvolvimento rural em Moçambique, assim como para perceber melhor as opções de subsistência e de sobrevivência dos pequenos produtores. E este ponto leva-nos ao segundo ponto que eu gostava de abordar aqui, e é o segundo ponto que eu acho que é forte deste argumento do Carlos, e eu gostaria de ressaltar, é a abordagem de relacionar dinâmicas macroeconômicas e dinâmicas microeconômicas. Achei muito interessante a forma como ele justifica as dinâmicas microeconômicas a nível do agregado familiar rural pelas dinâmicas macroeconômicas da economia moçambicana. Portanto, ele justifica questões rurais a níveis do agregado familiar e suas estratégias de sobrevivência, dizendo que podem ser explicadas por dos processos dinâmicos das variáveis econômicas, macroeconômicas em Moçambique. Eu penso que isso também é bastante relevante, porque, tendo em conta a estrutura da economia moçambicana e o contexto atual, com grande entrada de fluxos de investimento direto estrangeiro e essa obsessão pelo Banco Central e do Banco Mundial e do FMI em chegarmos à famosa estabilidade macroeconômica ou em atingirmos grandes taxas de crescimento econômico, é mesmo necessário começarmos a compreender de que forma e a compreender de forma sistematizada e estruturada, assim como o Carlos começou este debate. Então, perceber de que forma estes fenómenos macroeconômicos da nossa economia, que vêm de estímulos externos do mercado internacional e que responde a padrões globais de acumulação, como é que esta toda dinâmica macroeconômica irá determinar ou irá influenciar a subsistência e as vidas dos pequenos produtores e dos seus agregados e dos seus respectivos agregados familiares. Portanto, eu penso que é uma abordagem bastante relevante e útil e que para uma economia como a economia moçambicana que a base é a agricultura e que grande parte da população encontra o seu sustento na agricultura é simplesmente muito relevante. Bem, estes foram basicamente os comentários. Eu tenho um ponto de esclarecimento, eu diria, e tenho algumas questões para o Carlos. O primeiro ponto, que eu chamei mais de ponto de esclarecimento, é uma mistura de comentário e questão, digamos assim. Tem a ver com... Como é que eu posso explicar? Basicamente, o argumento de que o insucesso do setor agrário e o deficiente modelo de desenvolvimento agrário deve-se às características da economia e do padrão de crescimento da economia moçambicana é um argumento, basicamente, um argumento central. Mas o que eu estive a pensar e gostava de ouvir a tua reação seria que a manutenção destas condições de produção e de reprodução da agricultura familiar subsidia também este padrão de crescimento econômico da economia moçambicana. Ou seja, para se manter este padrão de acumulação da economia moçambicana, isto tudo acontece em detrimento da reprodução destes produtores ou destes agregados familiares. Eu não sei se estou a fazer entender nesse ponto. Então, é uma questão de retroalimentação. O padrão econômico é como se estivesse a ser sustentado pela exploração destes pequenos agricultores também. Então, eu gostava de ouvir mais ou menos isto de que forma. Porque, primeiro, este setor familiar subsidia o capital, digamos assim, porque estão a ser sistematicamente expropriados. Estamos a falar de terras, estamos a falar de recursos naturais. E segundo, porque são estes mesmos agregados familiares que oferecem, entre aspas, que fornecem mão de obra barata ao capital. Ou seja, o capital tem ali acesso a trabalho a baixos custos. Portanto, o que quiseste dizer também é que existe essa retroalimentação entre estes dois processos, é mais ou menos isso que quero perceber. É este o ponto de esclarecimento.
Em relação às questões, tenho aqui mais ou menos 4 questões. A primeira seria em relação à contextualização histórica, né, que sustentam alguns dos teus argumentos, né? Tanto na apresentação como no paper, tu mencionas ali alguns fatos históricos, mas não existe assim uma caracterização profunda daquilo que foi a trajetória histórica em termos da própria economia e em termos da questão agrária, por exemplo. Portanto, nós sabemos que o campesinato, assim como a estrutura da economia moçambicana, é resultado de dinâmicas e modelações históricas, desde o período colonial, o período pós-independência, incluindo a experiência socialista, a adoção do PREG e etc. Portanto, eu senti alguma falta do enquadramento histórico aprofundado ou mais ou menos aprofundado, né? Porque eu acho que, tendo um enquadramento histórico, isso ofereceria ferramentas para uma análise um pouco mais consolidada e talvez mais completa. Que, aliás, tu até usas algum componente histórico ali para sustentar os teus argumentos. Então, acho que seria bom que desenvolvesses um pouco mais essa parte. E gostava agora, se puderes, se quiseres, né, ouvir um pouco da tua posição em relação a esse aspecto, a trajetória histórica de Moçambique e o teu argumento central. Qual é a relação e como é que a trajetória histórica ajuda a sustentar o teu argumento central. E é também nesta mesma questão, talvez, indicar alguns ou sugerir que engajasses um pouco mais com alguns autores africanos que fazem essa análise. Tens, por exemplo, o Samir Amin, que até podem usar a questão agrária como lente teórica para fazer essa análise. Tem o Samir Amin, tem também o Sam Moyo, tem o Issa Shivji, que acho que são nomes que eles usam essa perspectiva histórica e da questão agrária para entender como o colonialismo, como outros aspectos históricos moldaram o campesinato, o desenvolvimento rural e até a estrutura econômica de países africanos. A segunda questão tem a ver com o papel do Estado e instituições. Eu senti que, tanto na apresentação como no paper, que o Estado esteve um pouco ausente na tua análise. Eu gostava de perceber de ti como é que tu vês o Estado, como é que tu vês a legislação nestes processos todos de reprodução do padrão de crescimento econômico em Moçambique e, consequentemente, nas condições de produção e reprodução do setor familiar. Eu acho que há que sublinhar que o Estado é fator determinante nos processos econômicos e não econômicos que abordas no teu paper, tanto em relação à concentração de investimento, em relação a forças produtivas, ao sistema financeiro, até nos processos de expropriação de terra e recursos naturais, o Estado é fator determinante nisso tudo. Então, eu penso que devia ter um espaço maior na tua análise. E para além de perceber as relações do Estado com os diferentes atores, digo investidores, doadores e comunidades, etc., seria também importante explorar o Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado como ferramenta de análise das prioridades do Estado em relação ao crescimento e desenvolvimento econômico do país, para perceber quais são os setores que o Estado prioriza. Onde é que são gastos ou onde é que o Estado gasta a maior percentagem dos seus recursos financeiros, onde é que aloca a maior percentagem dos seus recursos financeiros e até humanos e até esforços políticos, para que setores são direcionados, para que políticas são direcionadas. Acho que faria sentido procurar saber quais são as implicações destas escolhas, né, políticas de alocação de recursos financeiros, quais são as implicações para a economia, como tu fazes a análise da economia, e para o próprio desenvolvimento do setor agrário.
Essa é a segunda questão. Eu acho que ainda tenho tempo. Posso continuar, não é, Abel? Se faz favor, Natasha, pode continuar. Estamos ainda apenas à metade do tempo do nosso webinário. Pode sim. Ok. Então, essa foi a segunda questão. Tem uma terceira questão que tem a ver com... Natasha, a não ser, se permites, vai depender também de como é que o Carlos se sente em relação já às questões colocadas, se prefere avançar uma a uma ou pode colher todas neste primeiro cenário, depois avançarmos. Carlos, como é que sente? Podemos recolher mais as duas questões da taxa, depois avançamos para o debate, ou Podemos. prefere Podes continuar, responder Natasha. as duas? Ok. Então, a terceira questão, que é uma questão comentário, mas gostava de ouvir de ti os porquês, né? Tem a ver com... Bem, na minha opinião, existe um desequilíbrio em termos de análise, né? Eu penso que tu exploras muito bem e analisas profundamente a parte macroeconômica, digamos assim. Mas também o teu paper e a tua apresentação engloba a parte mais micro, que é dos agregados familiares, que é das estratégias de subsistência e condições de produção e reprodução. Portanto, eu acho que... eu fiquei na expectativa de que irias aprofundar um pouco mais as evidências empíricas dos estudos de caso que usas para sustentar os teus argumentos, que irias desenvolver um pouco mais a parte empírica em relação aos pequenos produtores, né? As implicações de toda esta dinâmica macroeconômica na vida dos produtores, né? Portanto, penso que, bem, a minha opinião, né, que há ali um desequilíbrio e que há pontos que poderiam ser aprofundados. Um dos pontos que eu acho que poderiam ser aprofundados seria a diferenciação do campesinato. Embora tu sublinhas e mencionas no paper, principalmente, que existe a diferenciação de classes dentro do campesinato, ao longo da tua análise, tu tratas do campesinato como se fosse uma classe homogénea. Portanto, não diferencias em termos de análises as classes dentro do campesinato. Então, acho que seria interessante perceber essa diferenciação dentro desta classe, a diferenciação de classes dentro desta classe. Mesmo no contexto de expropriação e de reassentamentos, tu falas um pouco de reassentamentos também no paper e da força de trabalho. Existem várias questões que são levantadas nisso tudo, como, por exemplo, a questão das lideranças locais, em que eles ganham mais do que os outros perdem mais. Portanto, penso que tratar esta classe como uma classe homogénea é deixar de lado algumas importantes análises e conclusões. Um outro aspecto que eu também acho que poderia ser aprofundado para equilibrar esta análise macro-micro poderia ser ouvir mais as vozes dos produtores, né? Ouvir mais as vozes dos agregados familiares. Não sei se entrevistaste ou se tiveste algum contato com os mesmos, para ter também um pouco mais de sensibilidade em termos da própria agency deles, né? De resistência também, e de, por exemplo, questões de género e do papel da mulher. É muito importante o papel da mulher rural nestas análises que geralmente fazemos. Portanto, acho que gostaria de ouvir um pouco do que tens a dizer em relação a estes aspectos. E a última questão tem a ver com o foco particular que tu dás ao sistema financeiro, aos serviços financeiros e ao crédito agrário. Eu gostaria que justificasses o peso deste setor ao longo da tua análise, porque tu dás muita ênfase a esta variável, digamos assim, não só na análise macroeconômica que fazes,
como também na análise específica dos conflitos e tensões à volta das condições de produção e reprodução agrícola, também dás muita ênfase a esta variável. Portanto, a minha questão é, existe alguma razão pela qual este fator ou esta variável merece maior atenção que outras variáveis econômicas e ou não econômicas? Bem, estas foram as minhas questões e os meus comentários. Espero que tenham sido úteis. Obrigado, Natasha. Acho que podemos, Carlos, partir diretamente para as questões colocadas e as observações. Posteriormente, iremos interagir, lendo aqui as questões que foram colocadas pelos nossos participantes através do nosso chat Zoom. Mas, se me permite, porque uma das questões que é colocada por um anônimo é similar à questão que a Natasha colocava. Quais eram os motivos, por que motivos existem este decréscimo dos créditos para a agricultura? E quais seriam as soluções ou as saídas para que os bancos possam efetivamente olhar para os pequenos camponeses como elegíveis aos créditos agrários? E a outra questão colocada pela Mariam é que ela gostaria que o Carlos fizesse a análise das políticas do setor agrário, como é que estas políticas perpetuam essas dinâmicas e acentuam os conflitos e tensões à volta da produção e reprodução agrária. Portanto, essas são as duas questões, mas vamos nos centrar agora nas questões, o debate e as opiniões da Natasha. Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado, Natasha, pelos comentários e pelas questões. De facto, eu vejo nas tuas questões não como perguntas como tal, mas sim como comentários, porque em grande medida concordo com as questões que colocas. Quer dizer, houve um certo desequilíbrio, de facto, no tratamento das diferentes questões no artigo, em parte porque a ideia, de facto, do artigo foi tentar refletir um pouco à volta disto. Então, dizer que o artigo em si não é baseado em trabalho, vamos supor, trabalho de campo, trabalho mais empírico, com conversas, com entrevistas, mas foi exatamente tentar olhar um pouco para aquilo que é a análise da economia de Moçambique e tentar, a partir daí, refletir um pouco, olhar para a questão agrária. Concordo claramente que seria muito mais produtivo, muito mais evidente se trouxesse evidência empírica mais forte, mas pela natureza, se calhar, do artigo, esse lado empírico ficou de lado, que basicamente é um aspecto que vou desenvolver futuramente. Quer dizer, a ideia do artigo era dar uns primeiros passos, começar a pensar em como é que essas questões podem ser tratadas e depois o próximo passo seria mesmo olhar do ponto de vista mais prático como é que essas questões, como é que, por exemplo, as questões das tensões e dos conflitos se manifestam, olhando um pouco também para os diferentes níveis, por exemplo, de produção que colocas, ou os diferentes níveis de diferenciação à volta do campesinato. De facto, não trato o campesinato como homogêneo, como tal. Provavelmente pode ter transparecido isso no artigo, mas o ponto fundamental, e que tens toda a razão, é que não discuto essa componente de diferenciação dentro do campesinato. Então, mas, quer dizer, tenho consciência clara, mesmo no artigo, de que o campesinato é bastante diferenciado e que mesmo os conflitos e tensões
podem se manifestar de formas bastante diferentes, dependendo do tipo de produtores dentro de uma certa lógica de produção. A primeira questão, indo diretamente, quer dizer, concordo claramente, é um esclarecimento, de facto, é o que a Natasha esteve a levantar, é basicamente a minha reflexão, a questão de que a própria agricultura familiar, a maneira como ela está estruturada, surge também, ou é usada como uma espécie de subsídio à rentabilidade, por exemplo, dessas dinâmicas extrativas dominantes mais gerais. E isso, de facto, indo para uma das tuas perguntas, responde um pouco à questão histórica, como é que a ligação entre a agricultura familiar e a exploração, nesse caso, da força de trabalho do campesinato foi concebida desde o período colonial e no meio e ao longo das várias políticas agrárias em que o país foi concebendo ao longo do tempo. De facto, tem uma componente histórica bastante forte nisso, embora depois da independência o país tenha falhado, por exemplo, na transformação desse tipo de dinâmicas ao negligenciar, por exemplo, a questão da diferenciação do campesinato e a dependência, por exemplo, de campesinato nas várias formas de trabalho assalariado para sustentar, por exemplo, a própria produção agrícola, assim como a sua própria subsistência. De facto, as políticas agrárias no passado, quer dizer, as políticas agrárias depois da independência, pecaram basicamente nessa maneira de ver, quer dizer, pecaram exatamente em olhar, por exemplo, para o campesinato, como havias dito, como homogêneo. Então, o campesinato como homogêneo, como basicamente é dependente da agricultura e ignorando as outras formas ou as outras formas de diversificação dos modos de vida desse mesmo campesinato, constitui um dos elementos centrais, por exemplo, da fase da política, quer dizer, da política agrária logo após a independência. Por exemplo, aquele foco bastante nas empresas estatais, quer dizer, na grande empresa estatal, o foco, por exemplo, no grande investimento em tecnologia de produção, sem necessariamente olhar para como é que, por exemplo, a sociedade, para como é que, por exemplo, a mão de obra tinha competência ou tinha formação suficiente, por exemplo, para entrar num horizonte, num padrão tecnológico das grandes empresas estatais. E também há a questão histórica também que reflete essa fase na concepção da política agrária, que é essa dependência, por exemplo, da agricultura familiar, do trabalho, de diversas formas de trabalho assalariado, e criou, por exemplo, um elemento muito constrangedor, por exemplo, na produção ou na eficiência ou no desempenho das grandes empresas estatais. Quer dizer, as empresas estatais em algum momento sofriam um déficit de mão de obra, exatamente porque achavam de que sempre que precisássemos de mão de obra, a mão de obra estaria disponível como acontecia, por exemplo, no período colonial, mas no período colonial tínhamos um sistema já montado em que a mão de obra
por causa da coerção, por causa das políticas que obrigavam os trabalhadores a permanecerem num certo território, ou obrigavam, por exemplo, os trabalhadores, no caso, por exemplo, do sul de Moçambique, tínhamos trabalhadores que dependiam muito do trabalho assalariado nas minas, havia aquele nível ou aquela limitação nos contratos de trabalho, isso permitia com que, por exemplo, as machambas, as antigas machambas dos colonos pudessem ter mão de obra disponível, barata, etc. Então, havia um sistema integrado no período colonial que, basicamente, logo depois da independência, esse sistema foi praticamente interrompido, porque o país era independente, então não tinha que haver mais aquelas coerções ou obrigatoriedade das pessoas do campesinato estar disponível para as machambas estatais, etc. Então, há esse conjunto de questões históricas que eu acho que, quer dizer, num artigo faltaram, de facto, por causa da própria dimensão do artigo, o tempo, o limite também, o espaço do artigo, então não houve bastante tempo para desenvolver essas questões e concordo, são questões bastante relevantes, fazem parte da história ou da questão agrária em Moçambique e são basicamente relevantes para entender toda a dinâmica agrária desde o colonialismo até hoje e podem ajudar em grande medida a explicar o que é que de facto está a acontecer hoje, embora, por exemplo, a intensidade, por exemplo, da dinâmica extrativa seja diferente da do período colonial. Quer dizer, hoje em dia nós temos o extrativismo é bastante alargado, no sentido de que não é só extração, por exemplo, da força de trabalho, não é só extração da terra ou de produtos agrícolas ou de florestas, etc., mas é uma extração que envolve, por exemplo, outro tipo de recursos que no período colonial, mesmo no período depois da independência, ainda não eram explorados, como, por exemplo, o gás, que em algum momento foi explorado, mas não na intensidade em que é hoje, o carvão também foi explorado, mas não na intensidade. Então, mais uma série de descobrimentos de recursos extrativos diferentes que criam pressões muito sérias para a sobrevivência e para os modos de vida do campesinato, como ele é diferenciado de várias maneiras. Então, para dizer que concordo plenamente com os teus comentários, as tuas questões. A outra questão que a Natasha coloca tem a ver com a questão do papel do Estado. Bom, não está necessariamente desenvolvida no artigo, mas há um ponto que a Natasha também fez comentários, que é essa concepção dos problemas da agricultura, esse foco naquilo que falta e não necessariamente por que é que isso falta. Então, eu acho que o papel do Estado também entra um pouco aí, quer dizer, temos o papel do Estado no sentido de que o Estado é um dos maiores agentes promotores, nesse caso, da dinâmica extrativa da economia. Então, ao mesmo tempo, o próprio Estado que diz que quer resolver esses problemas, quer aumentar a produção do campesinato, quer aumentar a produtividade. Ao mesmo tempo, esse mesmo Estado cria as condições que constrangem o avanço, por exemplo, no desenvolvimento das forças produtivas dentro da agricultura e do meio rural em geral. A Natasha falou muito bem das massivas expropriações de terra, que são resultante da expansão dessa dinâmica extrativa. De facto, o Estado tem um papel preponderante na promoção desse tipo de investimento, desse tipo de atividade. Quer dizer, as empresas que operam no ramo extrativo negociam com o governo, com o Estado,
E, quer dizer, o Estado tem um papel fundamental nisso. Quer dizer, de facto, o Estado acaba por si só entrando em contradição com o seu próprio objetivo de desenvolver a agricultura ou de desenvolver a agricultura familiar mais concretamente. Então, eu hoje, o papel do Estado nesse sentido, quer dizer, o Estado exerce um papel basicamente contraditório no que diz respeito ao desenvolvimento da agricultura, quer dizer, porque por um lado quer promover uma agricultura cada vez mais produtiva, com foco claro na promoção, pelo menos ao nível mais teórico, ao nível mais dos documentos, na promoção da agricultura familiar de subsistência, na questão de transformar, por exemplo, os agricultores de subsistência em agricultores comerciais, que é uma questão bastante crítica, quer dizer, como é que o Estado, como é que transformas um agricultor de subsistência em agricultor comercial? Será que é exatamente isso que o país quer? Quer dizer, ou que vamos transformar o agricultor de subsistência em agricultor comercial, primeiro para vender a quem? Se vamos assumir que grande parte vão se transformar em produtores comerciais, para vender a quem? Quer dizer, se não estiverem integrados, por exemplo, numa dinâmica de produção agrária ou de produção agrícola focada para a exportação. Então, aí entramos um pouco em contradição, por exemplo, se formos olhar para a questão do mercado doméstico, quer dizer, se vamos ter grande produção, quer dizer, vamos supor, transformamos uma grande parte dos produtores de subsistência como produtores comerciais. Então, há uma questão que eu acho que aí deve ser muito pensada, que é a questão do mercado. Mercado não no sentido de existir um local próprio para colocar esses produtos à venda, mas mercado implica próprias famílias. Então, temos um país ou econômica que não promove, por exemplo, emprego, quer dizer, paga preços muito baixos à mão de obra. Então, e emprego é bastante fundamental. Emprego ou trabalho assalariado ou salário em si é bastante fundamental para responder de produção agrícola. Essas mesmas famílias provavelmente salário suficiente para adquirir, por exemplo, os vários bens os vários bens ou serviços que a economia provavelmente possa prover. O terceiro comentário é sobre o porquê dos desequilíbrios na análise. Alguns elementos. Então, acho que essa questão também tentei responder de uma forma rápida. É preciso, de facto, olhar para as questões que a Natasha colocou, é preciso olhar para como é que, ao nível local, os diferentes produtores a vários níveis reagem a essas dinâmicas produtivas que geram conflitos na sua própria produção, que geram deficiências na maneira como a produção agrícola ou a produção agrária em geral, a produção e a reprodução agrária em geral são concebidos ou são organizados. Acho que tentei responder um pouco as questões da Natasha. Não sei se me faltou alguma. Não sei se me faltou alguma. Tentei responder de uma forma um pouco mais global as tuas questões. Quer dizer, que achei que são questões, mas basicamente são mais comentários e são
são recomendações que fazes ao trabalho e que concordo claramente com quase todos eles. Então, acho que eu posso responder a mais duas questões. A primeira é por que motivos, não me lembro exatamente quem fez a questão, não olhei para o chat, me baseei na pergunta, quer dizer, que o Abel leu. Por que motivo existe decréscimo de crédito para a agricultura? Bom, não sei se tem uma resposta muito clara, concreta à volta disso. Isso ia depender um pouco também de como é que os bancos, por exemplo, os bancos comerciais estão organizados, ou como é que, qual é, por exemplo, o foco, por exemplo, da banca comercial do ponto de vista de financiamento, olhando para os vários tipos de atividades. Mas um aspecto que eu acho que seria importante olhar aqui, não vou dizer que é a causa disso, porque se calhar sem isso, provavelmente os bancos poderiam estar a financiar outra coisa que não seja necessariamente a agricultura, é a questão, por exemplo, do endividamento público interno. Quer dizer, uma boa parte dos lucros dos bancos nos últimos anos provém da compra de títulos de dívidas que são emitidos pelo governo face, por exemplo, ao atraso, por exemplo, dos desembolsos por parte dos doadores, quando o país ainda recebia bastantes fundos da comunidade doadora para financiar o orçamento. Para dizer que a questão, por exemplo, a questão da dívida pública interna é bastante relevante e pode explicar, de alguma forma, a redução do crédito agrícola, que basicamente vinha crescendo de forma muito lenta ao longo dos últimos 20 anos. Então, o meu ponto é a questão da dívida pública pode ser um dos aspectos centrais que desvia recursos não só mas para uma série de atividades. Mas também, como havia explicado, a expansão das dinâmicas extrativas, quer dizer, a economia extrativa tem sido rentável, os bancos têm mais apetência a financiar atividades à volta do próprio setor extrativo, por exemplo, o financiamento, a construção de infraestruturas para alimentar esse setor extrativo. Temos a questão do financiamento, por exemplo, da construção de grandes edifícios para escritórios. Quer dizer, um exemplo concreto é só vermos, por exemplo, na Baixa, quer dizer, há um volume de construções a acontecerem lá e grande parte dessas construções são financiadas por crédito doméstico, tirando basicamente aquelas grandes construções que são feitas por grandes empresas de capital externo. Então, esse também pode ser um elemento e, de facto, esses elementos estão um pouco à volta dessa dinâmica extrativa da economia que criam, por exemplo, uma apetência do sistema financeiro em especular com os seus ativos financeiros, sobretudo a especulação não só imobiliária, mas também a especulação com a dívida pública interna, que tem crescido nos últimos anos, sobretudo nos últimos 5 a 10 anos. A pergunta da Mariam sobre políticas do setor agrário, até que ponto é que essas políticas agrárias perpetuam essas dinâmicas e essas tensões, ou perpetuaram essas dinâmicas e essas tensões à volta das condições
de produção e de reprodução agrária. Acho que em parte na discussão do aspecto histórico que a Natasha esteve aqui a colocar, acabei de uma forma muito geral a responder a essa pergunta. Não sei se respondi todas elas, as respostas foram satisfatórias, então se houver alguma pergunta de insistência, posso tentar de novo responder. Obrigado, Carlos. Julgo ter respondido às questões, mas a última questão que referia da Marian, gostaria que desse um pouco mais de detalhes sobre como é que essas políticas públicas podem ser o fator para acentuar os conflitos e as tensões à volta dos processos de produção e reprodução. E também colocava uma questão com relação à sua última colocação do aumento da dívida pública interna, mas temos assistido a um esforço por parte das políticas públicas no sentido de alocar orçamentos respondendo não só àquilo que são as demandas internas, mas também aos protocolos internacionais, por exemplo, no contexto da Declaração de Maputo, os 10% do orçamento do Estado para a agricultura. Até que ponto esta medida pode ser uma saída no contexto dos conflitos e tensões que se registram à volta dos processos de produção e reprodutividade do setor agrário? Natasha, não sei se tens alguma insistência ou podemos avançar com essa questão. Não tenho nenhuma insistência. Acho que o Carlos ele respondeu às minhas questões, estou satisfeita e, como ele disse, não eram só questões, eram exatamente pontos de reflexão. Eu acho que fizemos este exercício juntos, eu e o Carlos, e penso que ele já deu um primeiro passo para iniciar este debate usando estas lentes que ele colocou, porque pronto, este debate já tem sido, já ouvimos, né, estes assuntos antes, mas não com a lente que o Carlos está aqui a propor. Portanto, acho que estou satisfeita, não tenho nenhuma insistência. Muito obrigado, Natasha. Talvez uma outra questão, não sei, para o nosso IT, se consegue visualizar alguma questão no Facebook que queira partilhar, mas também teria colocado a questão anterior no sentido de quais são os fatores que determinam a priorização da alocação de recursos por culturas. Referiu na sua colocação, o Carlos, que há maior alocação de recursos para culturas como tabaco, chá e açúcar, em detrimento de culturas alimentares. Então, a minha questão era quais são os fatores que determinam para essa ação e como faz a ligação agora com a questão anterior que colocava da alocação dos 10% do orçamento do Estado para a agricultura e que a narrativa, não é? A narrativa, sublinho aqui, a narrativa diz ter prioridade o setor familiar. Como é que nós podemos fazer a ponte entre esta questão de baixa alocação de recursos públicos, em particular para o setor da agricultura, com esta medida recentemente tomada e, pelos vistos, hoje discutida ao nível da Assembleia da República, na apresentação do Plano Econômico e Social para 2021. Carlos. Muito obrigado mais uma vez, Abel, e obrigado pelas perguntas de insistência. Vou começar pela primeira, que é como é que políticas públicas podem ser um fator para acentuar esses conflitos e tensões à volta das condições de produção e reprodução agrícola. Bom, acho que aí talvez a coisa mais interessante talvez seria pensar que tipo de políticas públicas, quer dizer, não necessariamente política pública ligada somente à agricultura, mas olhar para a política pública do ponto de vista mais
mais geral. Em algum momento, quando estava a responder a algumas perguntas da Natasha, colocava, por exemplo, o aspecto de podemos ter uma política que diz que, quer dizer, uma política que de facto pretende ou diz que vai lutar pelo aumento ou pelo desenvolvimento, por exemplo, da produção familiar, mas ao mesmo tempo essa política pública pode ser contraditória com um outro tipo de política que é, quer dizer, uma política que incentiva a expansão do setor extrativo da economia, incluindo o setor extrativo dentro da agricultura. Por exemplo, quer dizer, os nossos programas, os nossos planos de desenvolvimento agrícola focam-se muito no apoio ao setor familiar, no apoio à agricultura de pequena e média escala, etc. Mas, por um outro lado, temos políticas públicas a promoverem agricultura de rendimento, agricultura ou monocultura, neste caso. Monocultura de produtos primários focados para a exportação. Então, e sabemos a priori de que, pela experiência não só do período colonial, mas também pela experiência do período logo após a independência, de que a promoção da produção primária para exportação, sobretudo no que diz respeito à agricultura, apesar de gerar algum tipo de emprego, apesar de empregar força de trabalho, essa força de trabalho basicamente tem sido mal remunerada, está em condições precárias. O tipo de emprego ou o tipo de trabalho dentro desse tipo de estruturas de produção agrária é bastante instável, irregular. Então, isso, em parte, acentua todas essas dificuldades ou todas essas tensões à volta de processos produtivos mais amplos, sobretudo processos produtivos da pequena agricultura familiar. Depois, ao mesmo tempo, a política pública que aconselha ou que promove a expansão do setor extrativo de uma forma bastante acelerada. Falei antes da questão das expropriações, quer dizer, as expropriações de terra são basicamente promovidas pela própria política pública. Quer dizer, as empresas não simplesmente chegam no país e começam a tirar as pessoas, etc, etc. Quer dizer, há uma ação do Estado, há uma ação política que permite com que esse tipo de questões ou esse tipo de expropriações em massa aconteçam. Quer dizer, claramente, numa área onde tem que se extrair, por exemplo, carvão, etc., quer dizer, as pessoas a priori vão ter que ser deslocadas. O ponto é que a política pública tem que criar condições para que esses expropriados de terra pelo menos consigam minimamente ter o mesmo nível, vamos supor, o mesmo nível de vida, ou mesmo nível, ou mesmas oportunidades para produzir, etc, etc. Mas isso, de facto, não acontece. Quer dizer, normalmente as pessoas são deslocadas, são reassentadas em locais onde estão distantes, por exemplo, dos mercados onde costumavam colocar os seus produtos agrícolas, estão distantes, por exemplo, de uma série de elementos ou uma série de instituições que são úteis para organizar a sua própria vida e organizar o próprio processo produtivo e de sobrevivência dessas famílias. Então, eu hoje a questão das políticas públicas em algum momento acentuarem esses conflitos e tensões, no sentido de que estas mesmas políticas públicas chegam em algum momento a serem contraditórias ou agem, às vezes, quer dizer, na maior parte das vezes, agem a favor, por exemplo, das grandes empresas
multinacionais que exploram recursos naturais, e isso cria todo o conjunto de pressões e todo o conjunto de constrangimentos no próprio processo de reprodução, não só da atividade em si, mas do próprio processo de reprodução das famílias, da força de trabalho, dos seres humanos enquanto pessoas. Então, eu olho um pouco a questão das políticas públicas nesse sentido de contradição, nesse sentido de, por um lado, querer promover uma certa dinâmica mais diversificada, mais focada na produção de pequena e média escala para o mercado doméstico, mas, ao mesmo tempo, temos políticas públicas que promovem mais dinâmicas extrativas que criam problemas para o objetivo de promoção de uma economia mais diversificada, mais local, etc. A segunda questão que o Abel colocou, que estava ligado que se liga à questão, por exemplo, da dívida pública, foi o elemento que usou para entrar na questão, é a questão dos 10% do orçamento. Bom, eu sou da opinião de que é importante, sim, alocar uma grande parte ou uma cada vez maior parte do orçamento para financiar não só a agricultura ou qualquer outro tipo de atividade produtiva, mas o fato de serem 10% não significa muito, sem sabermos esses 10% de que são feitos. Quer dizer, pode ser 10% na agricultura, mas simplesmente para, se calhar, contratar mais pessoas na administração pública ou no setor agrícola. Quer dizer, pode ser mais uma percentagem, o grosso da percentagem, do aumento dessa percentagem, não financiar atividade produtiva direta. Então, dizer simplesmente 10%, o país agora está a alocar 10% na agricultura, então significa que a agricultura vai melhorar, o processo de produção vai melhorar. Isso ainda é prematuro dizer, vai depender de como é que esses 10% são distribuídos ao nível do próprio setor agrícola, quer dizer, ao nível da própria administração, ao nível do próprio Ministério da Agricultura, ou ao nível de investimento produtivo ligado à agricultura. Então, a minha resposta seria: depende de como é que esses 10% são alocados dentro do próprio setor agrícola. Mas também a questão de que vamos dar prioridade ao setor familiar, etc. A Natasha colocou um aspecto bastante interessante, que é, quer dizer, o campesinato é diferenciado. Setor familiar, campesinato, podemos dizer, é o setor familiar, mas o setor familiar em si é diferenciado. Temos, dentro daquilo que nós podemos chamar de setor familiar ou de agricultura familiar, temos famílias que se focam na própria agricultura de subsistência, mas temos famílias que, quer dizer, produzem mais comercialmente. Então, dentro do próprio setor familiar há uma diferenciação dos produtores. Então, dizer vamos dar prioridade ao setor familiar também não significa muita coisa, não diz muita coisa, porque não sabemos exatamente qual é o setor familiar a que se refere. É o setor familiar mais focado na produção comercial, provavelmente serão esses que têm mais benefícios. Quer dizer, de facto, a experiência tem mostrado isso, de que os agricultores, vamos supor, relativamente mais abastados, são os que conseguem criar as condições para o financiamento, ou são os que conseguem adquirir alguns pacotes, por exemplo, de financiamento promovidos por várias instituições, incluindo instituições públicas. Então, para mim, o ponto também depende de que setor familiar de facto estamos a falar, quer dizer, porque às vezes há alocações de crédito ou alocações de fundo com o intuito de gerar algum tipo de rentabilidade, por exemplo,
para as próprias instituições que alocam esse crédito. Então, normalmente, o que tem acontecido na prática é que o crédito vai para aqueles produtores que tenham alguma capacidade de depois devolver e pagar com algum tipo de juro, embora sejam bonificados. Então, vamos financiar, por exemplo, a pequena agricultura de subsistência para tentar transformá-la numa agricultura comercial. Essa mesma agricultura de subsistência vai entrar em concorrência com aqueles grandes, médios produtores, que também são produtores familiares, de uma certa forma, não são grandes empresas agrícolas, mas alguns deles são empresas familiares, são produtores familiares um pouco mais abastados, que têm um pouco de melhores condições de produção e de produtividade, têm fácil acesso, por exemplo, a insumos, o que é diferente do outro grupo de produtores dentro do setor familiar. Então, também isso depende um pouco de como é que esses recursos estão alocados dentro daquilo que nós chamamos do setor familiar. A outra questão é os fatores por detrás da alocação do crédito a culturas específicas. Bom, acho que expliquei isso ainda na minha apresentação. Quer dizer, o Abel coloca quer dizer, há um financiamento de culturas não alimentares, quer dizer, por coincidência são culturas não alimentares. Acredito que se fossem até culturas alimentares, também focadas para exportação, provavelmente, quer dizer, o financiamento ia para lá. Então, o ponto não é necessariamente estão a financiar culturas não alimentares. Acho que é coincidência e também vem da história do tabaco. Por exemplo, uma das culturas alimentares que o crédito é alocado é o açúcar. O açúcar é uma cultura alimentar. Quer dizer, de fato, não são aquelas culturas alimentares que nós produzimos, se calhar, para o mercado doméstico, mas o ponto é que essas culturas em que o crédito bancário é alocado são culturas que têm foco nos mercados domésticos, mercados externos, são culturas que já têm mercados definidos, usam tecnologias mais avançadas para produzir, então tem uma cadeia de produto e valor já estabelecida no mercado internacional, então é mais rentável aplicar recursos financeiros a isso. Quer dizer, os bancos, quando aplicam os recursos financeiros em certas atividades, têm como objetivo ser rentáveis, quer dizer, os seus recursos devem ser rentáveis, querem um retorno, etc. E, claramente, numa lógica comercial, os bancos vão financiar esse tipo de culturas que têm mercados definidos, têm clientes já definidos, têm contratos, se calhar, já de fornecimento de produtos finais, etc, etc. Agora, para financiar a atividade produtiva mais doméstica, é preciso que o país crie um mercado. Criar um mercado significa, é preciso que, por exemplo, promovamos atividades produtivas que criem mais emprego. Quer dizer, o mercado só vai surgir quando houver algum tipo de poder de compra dentro da economia. Então, se há fraca promoção ou a fraca geração de emprego que permite com que as famílias ganhem algum tipo de rendimento para poderem fazer face às suas necessidades de bens e serviços. Então, para mim, o ponto é preciso criar-se um mercado doméstico mais amplo, um mercado de consumo. Basicamente, o nosso país depende em grande medida de importações de produtos alimentares. Então, numa situação em que a dinâmica de produção alimentar doméstica seja um pouco mais desenvolvida, mais acentuada, e que tenha um mercado nacional capaz
de absorver, por exemplo, esse tipo de produção. Certamente, se calhar, os bancos poderiam colocar uma boa parte também do seu financiamento a esse tipo de produção para o mercado doméstico, produção alimentar ou qualquer outro tipo de produção. E, de facto, essas questões não só afetam a produção agrícola em si, mas também afetam outras dinâmicas produtivas mais gerais dentro da economia, fora do setor mais extrativo. Muito obrigado, Carlos. Na sua última colocação, trouxe aqui um aspecto que eu acho que é bastante relevante, considerando a heterogeneidade do campesinato, que é, quando falamos de agricultura familiar, do que é que efetivamente estamos a falar. E provavelmente essa questão pode ser colocada também ao nível das políticas, como é que elas lidam com este fator de este ator ser heterogêneo. E a questão que eu ia colocar talvez a si, Carlos e a Natasha, é como é que as políticas públicas podem ser melhor direcionadas olhando para este aspecto de o campesinato ser heterogêneo. E quando nós falamos de agricultura familiar, a primeira questão que se coloca, de facto, é esta. Do que é que estamos a falar? E essa questão pode ser respondida. Temos apenas 8 minutos para o nosso término do webinário. Obrigado. Natasha, podemos começar por si. Qual é a consideração, qual é a reflexão que tem em relação a... Realmente, acho que essa é uma questão bastante pertinente, porque o que nós temos visto em Moçambique e as políticas que são desenhadas e direcionadas à agricultura não têm em conta que existem diferentes classes dentro desta classe que é o campesinato, que existem diferentes... o que é que nós podemos considerar pequeno produtor, médio produtor, e agora fala-se bastante de produtor emergente. Portanto, as políticas, a mesma política não vai responder às necessidades destas diferentes classes. Eu vou relacionar a minha resposta com as perguntas que foram aqui feitas, que eu acho que estão relacionadas basicamente à questão dos créditos, por exemplo. Houve um participante anónimo que perguntou que os bancos têm linhas de crédito que são direcionadas à agricultura. Como é que existe esse decréscimo do crédito à agricultura? Simplesmente porque o crédito não chega aos pequenos produtores. Este crédito dos bancos e dessas linhas de financiamento que nós vemos não chegam àquele pequeno produtor do Gilé, de Pebanha ou de qualquer outro distrito que nem sequer BI tem. Não é? Porque existem critérios para selecionar os beneficiários dessas linhas de crédito e normalmente não são essa grande massa que é a grande maioria, que são os pequenos produtores. São para produtores emergentes, que é aquilo que se fala bastante hoje em dia, são para empresários, empresas, agronegócio, enfim, essas políticas não são direcionadas aos pequenos produtores. E também esta questão que está super relacionada com a questão da Mariam, era dizer que as nossas políticas públicas, elas, para além de não priorizarem esta classe que é a mais pobre e a mais vulnerável, elas são desajustadas, são contraditórias, como o Carlos esteve aqui a dizer, e são viradas para o exterior, portanto não priorizam as necessidades internas e também não diferenciam em termos de classes dentro do campesinato. São desajustadas a diferentes níveis. Um exemplo que eu posso trazer aqui é o exemplo do Sustenta, por exemplo. Ouve-se falar muito que o Sustenta vai abranger os distritos, não sei quantos distritos e não sei quantos produtores. E para aumentar a produção e estabelecer ligações entre o produtor e o mercado, sabendo que existem distritos em que as infraestruturas não têm como responder a estes objetivos. Nós temos distritos que não têm ligação, que não têm estradas em condições
para escoar esses tais produtos que dizem que vão ser dinamizados, estas tais culturas que serão dinamizadas. Ok, vamos dizer que vamos conseguir alcançar o objetivo de aumentar a produtividade e a produção, e depois como é que fazemos para tirar a produção do produtor para chegar ao mercado? Se não temos estradas que vão responder a esse objetivo, o que vai acontecer é que o produtor vai terminar com a sua produção a apodrecer, sem mercado. Portanto, Natasha, se permite, daria mais um minuto. Temos apenas 5 minutos para o fim da nossa sessão. Ok, para terminar, dizer que, pronto, em resumo, é isso. As políticas são claramente viradas ao exterior para responder às necessidades externas e não internas. E, embora no discurso dominante que nós vemos, nos discursos políticos, é que vamos responder à procura de gás, vamos responder à procura de carvão, Então, eu acho que a questão pertinente é: isso é prioridade para Moçambique? Isso é prioridade para as populações rurais? Eu acho que são essas questões que nós temos que fazer e começar a olhar de forma diferente, a analisar de forma diferente. Eu acho que o Carlos traz aqui uma abordagem que é bastante relevante, que há anos que nós repetimos que há falta de acesso de insumos, há falta de infraestruturas, há falta disto, há falta daquilo, quando na verdade é o próprio modelo de desenvolvimento e crescimento que não está a responder às necessidades da população rural. E eu vou parar por aqui. Obrigado, Natasha. Carlos, temos em princípio 2 minutos ou 1 minuto e meio. Não tenho muito que adicionar, porque a Natasha já respondeu basicamente à pergunta que o Abel colocou, que é só da mesma opinião do que eu tenho um campesinato heterogêneo e as políticas públicas devem tomar em consideração essa heterogeneidade. Então, se há um pacote, vamos supor, de financiamento para o setor familiar, é preciso olhar exatamente qual é esse tal setor familiar a que estamos a referir e, ao mesmo tempo, tentar, se calhar, criar condições para que essas dinâmicas de diferenciação sejam tomadas em consideração no processo de alocação de crédito, assim como no processo de organização da produção agrícola mais geral. Porque dentro dessa dinâmica, dentro desse setor familiar, os produtores, primeiro, são diferenciados, quer dizer, organizam a produção de forma diferenciada, dependendo das suas próprias condições, das condições tecnológicas, das condições, por exemplo, de acesso à mão de obra. Por exemplo, é diferente um agricultor médio emergente tem mais capacidade de contratar mão de obra para aumentar a sua produção ou a sua produtividade, diferentemente do pequeno produtor familiar de subsistência, que às vezes depende da sua própria mão de obra e da mão de obra dos seus familiares diretos para produzir e não tem, às vezes, capacidade para contratar mão de obra assalariada. Então, Carlos, eu ia parar por aqui. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Natasha Bruna, pela discussão do paper do Carlos. Desejar que o Carlos avance nesta reflexão e desejar também e agradecer aos nossos participantes e, em particular, ao IES por promover essas reflexões. Portanto, todos os materiais podem ser acessados a partir da página web do Caderno do IES, trará também essas reflexões. Vamos parar por aqui com desejos de poder, mais uma vez, a partir do IES, o MR, organizar um evento idêntico, porque essa é uma discussão não acabada e queremos crer que todas as contribuições serão tomadas em consideração de políticas e alocação do desenvolvimento do país. Quero agradecer de forma particular ao Carlos, encorajá-lo que continue com a reflexão. E a Natasha, esperamos mais uma vez juntos estar para as outras reflexões que vêm. Muito obrigado.
pararemos por aqui e agradecer a todos e desejar uma boa noite. Obrigado. E obrigada ao moderador. Muito obrigado, Bela. Obrigado, Natasha. Muito obrigada.